Calorosas saudações, e por cada disparate que o Biden disser neste vídeo, vocês colocam um like nele, ok? Parece-me um acordo de giro. E podem também subscrever o canal para chegarmos aos 120 mil subscritores, que é mais ou menos o número de baboseiras que ele já disse durante este mandato. Partilhem também o vídeo para chegar a várias pessoas, redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegrams, essas coisas todas. E código SOUSA10 na Prozis para terem 10% de desconto em vários produtos. Segundo link da descrição. Ora, ontem Joe Biden teve uma noite épica, enfim, uma coisa impressionante, em que conseguiu chamar Putin ao Zelensky e disse que o Trump era o vice-presidente dele, é verdade, e ainda confundiu a Rússia com a China. Portanto, sem mais demoras, vamos ver o que é que se passou. Ora, já passam 5 minutos da hora marcada, mas é uma conferência de imprensa importante. Joe Biden vai falar com os jornalistas e todos os olhos estão postos nesse momento. Aqui também estaremos a olhar para isso mesmo. Mas, para já, dar-lhe conta de que, num dos momentos finais da Cimeira da NATO, o presidente norte-americano enganou-se e chamou ao líder da Ucrânia, Vladimir Putin. Isto é tão mau. Now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. He's going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President. I'm better. You are a hell of a lot better. Portanto, esta foi a primeira... Reparem que isto são uma série de acontecimentos. E esta foi só a primeira. Relembro que isto é uma cimeira da NATO, não é? E, portanto, convém que o líder do país que mais contribui para a NATO, porque só de um termo de perspectiva, os Estados Unidos contribuem em mais de 50% do financiamento para a organização. Ou seja, dos 30, 31, 32 países da NATO, os Estados Unidos sozinhos contribuem mais financeiramente que os outros todos juntos. Portanto, convém que o líder dos Estados Unidos, se efetivamente quer ter uma política geoestratégica minimamente coerente, convém que ele próprio também seja coerente no que diz e principalmente no que faz, não é? Até porque em termos de política externa, as decisões que os Estados Unidos sob o mandato de Biden tiveram nos últimos anos foram péssimas. A Ucrânia, um ponto a menos, digamos, uma externalidade negativa. O Afeganistão foi o que foi e eu nem sequer vou falar daquilo que pode acontecer a Taiwan. Eu relembro que já em 2021 o Ministro dos Negócios Estrangeiros ou da Defesa de Taiwan, na altura já mencionava que até 2025 a China poderia facilmente invadir o território. Portanto, eu não sei se ele está a tentar fazer aqui o grande slam de países invadidos por, vamos dizer, regimes autocráticos, mas está no bom caminho. Portanto, a mim preocupa-me um bocado, neste ponto de vista, que é o lado mau, para a questão ocidental geopolítica. Para o lado bom, é que parece-me que se Joe Biden for o candidato do Partido Democrata, que me parece que vai ser, Trump ganha esta eleição. Quando eu achava que não iria ganhar, honestamente, mas isto começam a ser demasiadas coisas. Depois disto, temos Joe Biden a dizer que o Trump era o vice-presidente dele e, melhor, a dizer que a vice-presidente dele não está qualificada para ser presidente. Pá, é péssimo. Vamos ouvir. Thank you so much. What concerns do you have about Vice President Harris's ability to beat Donald Trump if she were at the top of the ticket? Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President. É que ele ainda repete. Ele depois diz aqui, ouçam, eu não tinha escolhido o Donald Trump ou o Trump para ser vice-presidente. Eu não tinha escolhido como vice-presidente o Trump para ser vice-presidente. Como assim? Como assim? O Trump não é teu vice-presidente? Claramente que não. O Trump já esteve no Partido Democrata, só uma curiosidade, na década de 80 ou 70, ele já esteve, antigamente era democrata. Mas, pá, ouvir isto... Reparem, o problema do Biden neste momento e do Partido Democrata já nem é uma questão de político ou ideológico. Quer dizer, para mim também é, e para os eleitores mais à direita também é, não é essa a questão. Mas o principal problema agora, até internamente dentro do Partido Democrata dos Estados Unidos, porque várias vozes, até das vozes mais cimeiras do partido, fazem soar alarmes no sentido de que Joe Biden não pode ser candidato. Porque se estes 4 anos já foram o que foram, no sentido até de algum declínio cognitivo, enfim, isto, eu posso discordar imenso com a pessoa, mas não lhe desejo mal absolutamente nenhum, mas é a realidade. Imaginem o que serão os próximos 4 anos. É que isto, assim não vai ser famoso e isto, honestamente, é motivo de chacota do ponto de vista geopolítico. Vamos continuar. E agora vejam bem o que é que ele diz da vice-presidente, da Kamala Harris. That I think she's not qualified to be president. So let's start there. Number one.
Isto é The péssimo. fact is that the consideration is that I think I'm the most qualified person to run for president. I beat him once, and I will beat him again. Bem, podes vencê-lo novamente. Agora não és propriamente a pessoa mais qualificada para ser Presidente da República Americana. Só um pormenor. Ele vem dizer que a vice-presidente dele não é qualificada o suficiente para ser Presidente. E isto preocupa-me. Isto preocupa-me. Porque se alguma coisa acontece ao Presidente, o vice-presidente tem que ter todas as capacidades para repor esse mesmo lugar. Isto acontece em qualquer situação, em qualquer hierarquia, em qualquer empresa, em qualquer equipa de futebol. Por exemplo, um exemplo muito simples. O Ronaldo é capitão da Seleção Nacional. Se o Ronaldo se lesionar e tiver que sair, o Pep é capitão da Seleção Nacional. Não é? Experiência e tal. Portanto, o subcapitão normalmente é alguém que tem efetivamente as mesmas capacidades ou semelhantes no sentido de tomar o lugar. Claramente não com a mesma hipotética qualidade que o primeiro, mas muito próximo disso e, portanto, tem que estar preparado para o cargo. Se ele está a dizer que o número 2 dele não é capacitado para o cargo, então vai fazer o quê para concorrer a eleições? É que é ela que o vai substituir em caso de emergência. Eu não sei, eu honestamente não consigo compreender. Foi então um dos momentos finais desta Cimeira da NATO, enquanto aguardamos para a esperada conferência de imprensa do presidente norte-americano. E depois nesta conferência de imprensa ele confundiu a Rússia com a China, mas vá lá. Numa altura em que, Márcia, mais democratas começam de alguma forma a considerar que Joe Biden se calhar não é de facto o melhor candidato às eleições do final do ano. É verdade, hoje eram no Congresso já 12, fizeram de várias formas, uns através do Twitter, outros através de entrevistas, outros através de artigos de opinião e outros de forma expressa. Porque a grande preocupação não é só se, e é isso que as sondagens refletem, muito claras já e muito detalhadas sobre algumas questões que preocupam o eleitorado do Partido Democrata, é a capacidade que Joe Biden tem, mesmo que consiga vencer as eleições presidenciais, de executar a função de Presidente dos Estados Unidos. É o ponto fulcral, não é? E queria só deixar aqui mais uma nota que me parece importante. É que, no caso dos Estados Unidos, ser Presidente dos Estados Unidos não é propriamente a mesma coisa que ser Presidente de Portugal. São ambos importantes, sem desprezar o país onde moro e onde nasci, mas a realidade é que a preocupação geopolítica, de dinâmica a nível militar e económica e financeira é muito superior na realidade americana comparativamente à realidade portuguesa ou de qualquer outro país. Portanto, o Partido Democrata neste momento tem um problema grave, que é, não há ninguém mediaticamente conhecido o suficiente para ir puxar a ala mais centrista da esquerda, que Joe Biden pertencia, e pertence ainda. Porque o Partido Democrata, nos dias de hoje, as principais figuras mediáticas que foram surgindo ao longo dos últimos anos, Alexandre Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, etc., são todas da parte da esquerda mais radical. E sendo até a própria Kamala Harris em determinado aspecto, e portanto, colocando uma pessoa mais similar ideologicamente na parte da esquerda radical como principal candidato ou candidata, isso vai fazer com que algum eleitorado do centro-esquerda se sinta mais reticente a votar no Partido Democrata, porque Joe Biden representa mais essa parte de centro-esquerda, porque apesar de, enfim, ter o declínio, infelizmente, cognitivo que está a ter, ele nunca foi propriamente um extremista de esquerda, muito pelo contrário. Essa é a grande preocupação, porque numa democracia como os Estados Unidos, uma democracia vigorosa, eles gostam de se apelidar e classificar como o líder do mundo livre, é assim que os americanos chamam ao seu próprio país. Não é possível ter um presidente que não seja ele que esteja a desempenhar a função executiva máxima. Não é possível ter um presidente em que o resto do executivo toma conta dos destinos dos Estados Unidos e de matérias tão importantes para o mundo, e o presidente não estar apto. Algumas das coisas que foram ditas, até pela entourage dele na Casa Branca na semana passada, foram muito preocupantes. Uma delas foi: o presidente vai deixar de trabalhar depois das 8 da noite. Epá, o que é? Não pode ser. Reparem, isto para um trabalhador normal pode acontecer, mas para o presidente dos Estados Unidos não pode. Imaginem que há uma emergência a nível nacional americano, ou a nível internacional, ou até a nível da NATO. Como é que é? Depois das 8 não pode? Está de folga? Não dá. Reparem, eu não quero que isto se aplique a qualquer profissão, não é? Mas quando uma pessoa se candidata à presidência dos Estados Unidos, não é? Portanto, aí tem que estar preparada para este tipo de eventos.
É assim, o meu vídeo provavelmente não chegará aos Estados Unidos, ou aos eleitores portugueses nos Estados Unidos serão muito poucos, não é? Comparativamente à massa de 300 e tal milhões de população que existe no país, embora eleitores sejam à volta de 200 e tal milhões, se não estou em erro. Mas em todo o caso, eu acho que quando há este tipo de circunstância conjuntural, as pessoas têm que refletir muito bem. Muitíssimo bem. Até porque nós estamos a entrar numa altura de grande importância geopolítica e se houve presidente que fez um bom trabalho, a meu ver, geopolítico, foi o Donald Trump. Foi o único presidente dos Estados Unidos a não começar uma guerra no seu mandato desde Jimmy Carter, da década de 70, e ao mesmo tempo conseguiu estabelecer acordos de paz com vários países no Médio Oriente, nomeadamente entre esses mesmos países do Médio Oriente, o Bahrein, Emirados Árabes Unidos, com Israel, que hoje em dia, como sabem, é um dos poços de conflito mais acérrimos e mais intensos que existe no panorama global. Portanto, enfim. Isto não é possível quando se é presidente dos Estados Unidos. Pois, exato. E há vários pontos que são verdadeiramente perigosos até, porque isso pode ser contestado até no plano jurídico. Há aqui um problema que é, até ele chegar à convenção, não é? É difícil afastá-lo a não ser que ele diga que quer sair. As fontes de hoje, relativamente aos mais próximos que estão a tentar persuadi-lo, iam no sentido de lhe apresentar o caso, de lhe apresentar o argumento da desistência dele neste sentido. Presidente Biden, o partido vai organizar-se de forma a que não haja uma situação caótica e anárquica na convenção, até à convenção, e depois disso, dando a ideia de que será escolhido e aceite um único candidato. Só uma parte, eu acho, se me perguntarem entre Joe Biden e Donald Trump, eu claramente prefiro Donald Trump. A questão não é essa, mas se fosse qualquer candidato do Partido Democrata contra Donald Trump, honestamente, eu acho que ganhava qualquer candidato do Partido Democrata sem ser Joe Biden. Joe Biden parece-me ser a única pessoa dentro dos elegíveis dentro do Partido Democrata que pode perder com Donald Trump, muito honestamente. O Donald Trump de hoje em dia já tem quase 10 anos de imagem mediática, há alguma saturação, ao mesmo tempo já há algum desgaste de algumas peripécias que existiram mediaticamente no passado, no final da sua eleição em 2020, e isso tudo não abona a seu favor. Agora, com esta circunstância conjuntural com Joe Biden, honestamente, se os democratas quisessem mesmo ganhar, levavam Michelle Obama à presidência dos Estados Unidos, a meu ver. Era a candidata mais óbvia. Kamala Harris, não sei. Provavelmente a vice-presidente Kamala Harris, e que o partido vai estar serenamente à volta, neste caso, da vice-presidente escolhida. Este é o argumento que está a ser feito ao presidente dos Estados Unidos para o persuadir. Pois, mas é o expectável, embora eu acho que se quisessem mesmo ganhar, e eu acho que aí ganhariam, não digo com uma landslide, mas com uma vantagem confortável, seria colocar Michelle Obama como candidata. Não é que eu queira, mas seria o mais fácil para adquirir vitória, a meu ver. Mas enfim, meus amigos, digam-me agora a vossa opinião nos comentários. Metam gosto no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 120 mil subscritores. Partilhem também nas vossas redes sociais. Usem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. E como é habitual, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.